Você entregaria sua vida para seguir um dogma da sua fé? E se essa decisão envolvesse um tratamento médico que a ciência diz ser essencial, mas a sua religião proíbe? No Brasil, essa pergunta deixou de ser apenas uma questão de consciência individual e chegou ao Supremo Tribunal Federal, dando origem a um dos debates mais complexos entre o direito à vida, liberdade religiosa e a autonomia do paciente. Para compreender esse debate, primeiro precisamos entender quem está no centro dele. As Testemunhas de Jeová são uma denominação cristã presente em mais de 200 países e é conhecida por adotar uma interpretação literal de diversas passagens bíblicas. Entre elas estão textos como Gênesis 9, versículo 4 e Atos 15, versículo 28 e 29, que orientam os fiéis a abster-se de sangue. Mas, para esse grupo religioso, o sangue não é apenas um componente biológico essencial à vida. Ele possui um significado espiritual profundo porque é visto como um símbolo sagrado da própria vida, pertencente ao Criador, e por isso não deve ser utilizado de uma forma que contrariam os mandamentos bíblicos. Essa compreensão tem consequências práticas muito relevantes na área da saúde. Historicamente, as Testemunhas de Jeová passaram a recusar transfusões de sangue total e dos seus 4 componentes principais: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, plaquetas e plasma. E para muitos fiéis, aceitar sangue de outra pessoa, mesmo em situação de emergência, representa uma violação grave de suas convicções religiosas. Mas é importante destacar que essa posição não significa uma rejeição à medicina. As Testemunhas de Jeová realizam consultas, exames, internações, cirurgias e diversos outros tratamentos médicos. O ponto de conflito surge especificamente quando a transfusão de sangue é considerada necessária pela equipe da saúde. Além disso, as diretrizes da organização passaram por muitas mudanças ao longo do tempo. Em março de 2026, por exemplo, foi reconhecido que a decisão sobre o armazenamento e a utilização do próprio sangue em procedimentos previamente planejados pode ser tomada individualmente por cada fiel, de acordo com a sua consciência. No entanto, a transfusão proveniente de terceiros continua sendo, para a grande maioria das Testemunhas de Jeová, uma prática incompatível com sua fé. E é justamente nesse ponto que nasce o dilema que chegou aos tribunais brasileiros. Quando uma convicção religiosa entra em conflito com um tratamento considerado essencial para salvar uma vida, qual direito deve prevalecer? A Constituição. É justamente nesse ponto que a discussão deixa de ser apenas religiosa e passa a ser constitucional. Quando uma testemunha de Jeová recusa uma transfusão de sangue, não estamos diante de um simples desacordo entre médico e paciente. O que surge é um conflito entre direitos fundamentais que a própria Constituição Federal reconhece e protege. De um lado, está o direito à vida, previsto no artigo 5º da Constituição. Tradicionalmente, esse direito foi interpretado como um bem de valor tão elevado que caberia ao Estado protegê-lo mesmo diante da vontade do próprio indivíduo. Essa compreensão influenciou profundamente a prática médica durante décadas e deu origem ao que chamamos de paternalismo médico. Paternalismo. Sob essa ótica, o médico assume uma posição de proteção. Se existe um tratamento capaz de evitar a morte, sua obrigação ética e profissional seria utilizá-lo. Afinal, sem vida não existe liberdade, não existe dignidade e não existe qualquer outro direito que possa ser exercido. Nessa perspectiva, preservar a vida seria o primeiro dever do Estado e dos profissionais de saúde. Mas a Constituição de 1988 também traz, para o centro do debate, outra forma de compreender a pessoa humana. Além de proteger a vida, a Constituição também assegura a liberdade religiosa, a liberdade individual e a dignidade da pessoa humana como fundamentos essenciais da ordem constitucional brasileira. E é justamente desses princípios que surge uma ideia cada vez mais presente na medicina contemporânea: a autonomia do paciente. A autonomia baseia-se em uma premissa simples e fundamental. Cada indivíduo é o melhor conhecedor dos seus próprios valores, crenças e planos de vida. Por isso, pacientes conscientes e capazes não devem ser tratados como meros destinatários de decisões médicas, mas como protagonistas das escolhas que envolvem seus corpos e suas existências. Sob essa perspectiva, a questão deixa de ser apenas como manter alguém vivo e passa a ser como respeitar a forma pela qual essa pessoa escolhe viver. Para uma testemunha de Jeová, por exemplo, uma transfusão realizada contra sua vontade não representa apenas um procedimento médico. Ela pode significar a violação de convicções religiosas consideradas essenciais para sua identidade e para o sentido que atribui à própria vida. E é exatamente aqui que nasce o grande dilema constitucional. O que a Constituição pretende quando se fala em vida? Apenas a continuidade biológica do organismo? Ou uma existência vivida com consciência e liberdade de escolha? Foi essa pergunta que chegou ao Supremo Tribunal Federal e que obrigou os ministros a enfrentar uma das decisões mais complexas entre saúde, religião e direitos fundamentais da história recente do país. A decisão do STF, o reconhecimento da autonomia do paciente.
Foi diante desse conflito entre a proteção da vida e o respeito à liberdade individual que o Supremo Tribunal Federal precisou se posicionar. Após anos de debates envolvendo profissionais da saúde, entidades religiosas, juristas e órgãos públicos, a Corte consolidou um entendimento que redefiniu a forma como o ordenamento jurídico brasileiro compreende a relação entre a dignidade humana, liberdade de consciência e tratamento médico. Ao julgar os temas 952 e 1069 da repercussão geral, o STF reconheceu que os pacientes adultos, conscientes e plenamente capazes têm o direito de recusar transfusões de sangue por motivos religiosos. Para o Supremo, a dignidade da pessoa humana não se resume à preservação biológica da vida. Ela também envolve o direito de cada indivíduo conduzir sua existência de acordo com seus valores e crenças. Com isso, a autonomia do paciente passou a receber proteção constitucional expressa, tornando-se um elemento central na tomada de decisões relacionadas ao próprio tratamento de saúde. Mas reconhecer esse direito foi apenas parte dessa solução. Também era necessário definir qual seria o papel do Estado diante dessa escolha. No tema 952, relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o STF estabeleceu que o Sistema Único de Saúde deve oferecer tratamentos alternativos à transfusão de sangue sempre que eles forem clinicamente adequados e estiverem disponíveis. A decisão parte da ideia de que a liberdade religiosa não pode existir apenas no plano teórico. Para que ela seja efetivamente exercida, é preciso que o paciente tenha acesso a opções terapêuticas compatíveis com as suas convicções. Por isso, quando o tratamento necessário não estiver disponível na unidade hospitalar ou na cidade onde a pessoa se encontra, o poder público deverá viabilizar o acesso por meio de tratamento fora de domicílio, conhecido como TFD. Esse entendimento reforça a obrigação estatal de organizar a rede de saúde de modo a não transformar as transfusões de sangue em solução automática, especialmente quando houver alternativas seguras e viáveis. Além das obrigações atribuídas ao Estado, o STF também definiu critérios para garantir a recusa ao tratamento de forma que corresponda efetivamente à vontade do paciente. No tema 1069, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, foi estabelecido que a decisão precisa ser inequívoca, livre e informada. Isso significa que a manifestação da vontade deve ser clara, sem dúvidas quanto ao desejo de recusar o procedimento, e também deve ocorrer sem qualquer tipo de coação ou pressão externa. Além disso, o paciente deve receber todas as informações de forma completa sobre seu estado de saúde, as alternativas disponíveis, os riscos envolvidos e as possíveis consequências da recusa. Somente após esse processo de esclarecimento é possível afirmar que a decisão foi tomada de maneira consciente e responsável. Essa valorização da vontade do paciente também fortaleceu o reconhecimento das chamadas diretivas antecipadas de vontade, popularmente conhecida como testamento vital. Por meio desse instrumento, uma pessoa pode registrar previamente quais tratamentos aceita ou recusa receber caso, no futuro, perca a capacidade de expressar suas vontades. Assim, mesmo em situações de inconsciência ou incapacidade temporária de comunicação, a equipe médica poderá conhecer e respeitar suas escolhas feitas anteriormente pelo paciente. No entanto, o entendimento firmado pelo STF não se aplica da mesma forma a todas as situações. Isso é importante. Quando se trata de crianças e adolescentes, a lógica constitucional é diferente. Como sua capacidade de autodeterminação ainda está em formação, entram em cena os princípios de proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. Nesse caso, o Estado possui um dever especial na proteção. Embora os pais possam transmitir suas crenças e orientar a formação moral dos filhos, essa liberdade encontra limites quando a vida ou a saúde do menor estiverem submetidas a riscos graves de imediato. Por essa razão, a transfusão poderá ser realizada quando não houver alternativas terapêuticas seguras e eficazes capazes de preservar a integridade da criança ou do adolescente. Seguridade social. Esse entendimento representou uma mudança importante na forma como o direito brasileiro compreende a relação entre o paternalismo e a autonomia, produzindo efeitos que ultrapassam o contexto das testemunhas de Jeová e alcançam toda a discussão sobre os direitos dos pacientes no país. E é justamente nesse ponto que a
a discussão se conecta com a Seguridade Social. A Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Por isso, o reconhecimento da autonomia dos pacientes não poderia permanecer apenas como uma garantia formal prevista em uma decisão judicial. Uma vez reconhecido o direito de recusar transfusões de sangue por motivos religiosos, surge também para o poder público a responsabilidade de assegurar condições para que essas pessoas continuem recebendo o tratamento de forma adequada. Na prática, isso significa que o sistema público de saúde deve ser capaz de atender pessoas com diferentes necessidades e convicções, garantindo que nenhuma delas seja excluída do acesso aos serviços por razões religiosas. Nesse contexto, programas e protocolos como o Patient Blood Management ganham relevância não apenas pelos avanços médicos que ela proporciona, mas também porque ampliam as possibilidades de atendimentos compatíveis com as escolhas dos pacientes. Assim, impõe-se ao Estado o desafio de concretizar o direito à saúde de forma inclusiva, respeitando a diversidade de crenças presentes na sociedade brasileira e assegurando que a proteção social alcance o paciente em sua integralidade. A discussão sobre a recusa de transfusões de sangue por motivos religiosos evidencia a complexidade dos direitos fundamentais em uma sociedade plural. O caso das testemunhas de Jeová demonstrou que o direito à saúde não se resume à oferta de tratamentos médicos. Ele também envolve o respeito à liberdade de consciência, as crenças individuais e a participação do paciente nas decisões que dizem respeito à sua própria vida. Ao reconhecer o direito de pacientes adultos e capazes recusarem transfusões de sangue e, ao mesmo tempo, atribuir ao Estado o dever de buscar alternativas terapêuticas, quando possíveis, o Supremo Tribunal Federal buscou conciliar diferentes valores constitucionais sem estabelecer a prevalência absoluta de um sobre o outro. Como vimos, os efeitos desse entendimento não se restringem ao campo da liberdade religiosa, eles também alcançam discussões mais amplas sobre os direitos dos pacientes, políticas públicas de saúde e a atuação da Seguridade Social na garantia do acesso aos serviços de saúde. Esperamos que esse vídeo tenha contribuído para compreender melhor essa importante interface entre direito, saúde, liberdade religiosa e seguridade social. Obrigado por assistir. Até a próxima!